Amém, meus irmãos. Deus abençoe a todos. Sejam bem-vindos nessa manhã. Eu tenho uma palavra muito prática, muito breve, para entregar para vocês. Daqui a pouquinho nós vamos embora. Eu quero ler em Lucas capítulo 8. Lucas capítulo 8. Minha esposa não veio hoje cedo, ela só vai vir à noite. Mas como é transmitido, né? Ela deve estar assistindo lá em casa. Hoje eu estou fazendo 34 anos de casados. Pode bater palma, irmãos. Faz 34 anos que eu deixei uma mulher triste, que foi a minha mãe quando eu saí de casa. Mas tem 34 anos que eu fiz uma mulher muito feliz. E o relacionamento é algo maravilhoso, né? Cheio de problemas. Normalmente é uma pessoa de um jeito, o outro lado é diferente, né? E eu sou muito diferente da minha esposa. Eu sou muito para frente, ela é muito freio de mão puxada. Ela tem vezes que ela me cutuca, dizendo: ó, você está passando os limites, você está indo demais. Mas não é, eu sou assim. E ela é muito retraída. Mas eu quero dizer que são 34 anos de muita luta, de muita guerra, porque assim, a vida do crente é uma guerra, irmão, misericórdia, né? É uma guerra, mas vencemos esses 34 anos. E eu vou lhe dizer para vocês, o mérito de estar 34 anos casado não é meu, é um pouco dela, mas muito mais de Jesus, porque quando eu fiz uma aliança com ela, Jesus fez parte dessa aliança, e eu tenho certeza que muitas vezes ela quis me abandonar. Aí ela lembrou que Jesus fazia parte desse relacionamento. Ela falou: o quê? Eu vou ter que ficar. Eu nunca pensei em te abandonar, meu amor. Mas tem vezes que a gente, né, é pego de surpresa também, né, irmãos? E aí a gente lembra que nós somos crentes, que temos uma aliança com Jesus e que há um propósito, porque quando você casa é um propósito, né? E quando há uma separação, o diabo destruiu um propósito, irmãos. Então eu sou muito grato a Deus por estar fazendo 34 anos de casado com a minha esposa, pastora Osana. Por que dia do finado, né, irmãos? Porque a vontade de casar era muito grande. E quando eu olhei ali, eu vi que era um feriado. Eu falei: é esse feriado. Eu nem sabia o que era e nem queria saber. Eu queria casar, irmão. E aí quando chegou os dias, nós descobrimos que era dia dos finados. E nós casamos. Amém. Amém, irmãos? Vamos lá. Vai ser bem rápido. Lucas 8, 22, 23 e 24. E aconteceu que num daqueles dias entrou num barco com seus discípulos e disse-lhes: pode baixar esse microfone para mim, bastante o retorno, e também aí que eu falo um pouco alto, tá? Passemos para outra banda do lago e partiram. E navegando eles, adormeceu. Quem adormeceu, irmãos? Jesus. Fala Jesus, você acerta. E sobreveio uma tempestade de vento no lago, e o barco enchia-se d'água, estando eles em perigo. E chegando-se a ele, despertaram Jesus, dizendo: Mestre, mestre, estamos perecendo. E ele levantou-se, repreendeu o vento, a fúria das águas, e cessaram, e fez-se grande bonança. Amém? Que bom, né, irmãos? Ter Jesus no barco é maravilhoso, é bom demais. Eu quero pregar hoje uma palavra para você: como se comportar diante da adversidade. Irmão, o crente tem luta, irmãos. Acaba uma, parece que vai chegando uma outra, né? Vai se renovando, vai brotando. E esses discípulos, eles estavam dentro de um barco, onde haviam pessoas que eram profissionais dentro daquele barco, certo, irmãos? Que já haviam enfrentado várias tempestades.
Mas a Bíblia diz que houve uma grande tempestade, diferente de todas aquelas. Eu acredito que seja porque eles eram pescadores, eram acostumados a viver esse tipo de tensão. Mas a Bíblia diz que eles ficaram desesperados, eles correram e foram acordar Jesus Cristo, dizendo: nós estamos naufragando, nós estamos afundando, nós vamos morrer. Não escreveu tudo isso porque não tem espaço, né, irmãos? Mas eles estavam desesperados. E o segredo disso tudo é exatamente isso. Quando a coisa não está boa, a gente precisa ir a Jesus. Quando a coisa está ruim, a gente precisa, o primeiro comportamento nosso é buscar ajuda de Deus. Porque quando a gente entra dentro de uma situação difícil, às vezes Deus fica para o último estágio da nossa vida. Sabe, e a tendência é dar tudo errado, porque Ele tem que estar em primeiro lugar na nossa vida. E existe uma grande guerra dentro da adversidade, e a maior guerra não é o lado oposto, mas a maior guerra é o nosso lado, é você. Eu me lembro um dia que uma mulher, ela veio pedir um gabinete comigo, que ela estava separando o esposo, e eu fui dar uma analisada, porque o pastor conhece a vida das ovelhas, viu, irmãos? Se vocês acham que eu não conheço da vida de vocês, vocês estão enganados. Eu conheço da vida de vocês. E quando algo acontece, o que eu preciso fazer? Eu preciso trazer tudo que eu conheço, botar na mesa e ver o que está acontecendo para me poder ter uma resposta para você, porque ela tem que ser certeira. E quando eu não tenho essa resposta, eu oro para Deus e Deus me dá a resposta certa, viu, irmãos? Você vai ter resposta, você não vai sair sem resposta. A vida do pastor é assim, ele tem que ter um direcionamento. E essa menina chegou e reclamando do casamento dela, e eu descobri, irmãos, porque o pastor sabe da vida das pessoas, que ela já estava no quarto casamento. Irmãos do céu, eu falei para ela, falei: irmã, mas será que o homem está errado mesmo? Não, pastor, pelo amor de Deus, é eu que vivo com ele. Aí eu falei: e os outros 3? Será que ninguém prestava, irmão? Irmão, ela foi embora da igreja, irmãos. Não sei porquê. Mas a verdade, ela precisa ser aplicada, irmãos. A verdade, ela transforma as pessoas. Senão as pessoas ficam no engano a vida toda. Jesus vem e ela fica no caminho. É a minha obrigação trazer uma verdade. Sabe? Tem que. Porque às vezes o problema não está do outro lado, o problema está em nós. O problema somos nós, irmão. Eu sou terrível, eu sou difícil. Por isso que eu estou dando parabéns para a pastora, 34 anos vivendo junto comigo, é uma heroína, ela merece um troféu, irmãos. Porque o problema sou eu. 2 troféus, irmão? Aí você está me ofendendo também, né? Então o problema sempre vai estar do lado de cá. E eu quero falar um pouquinho a respeito desse lado com vocês. Em dias difíceis, precisamos buscar as coisas espirituais. É fazer o que os discípulos fizeram, acordar Jesus. Ah, não, mas eu não vou incomodar Jesus, né? É um problema simples, eu posso... Irmão, pode falar com Ele, Ele está pronto em todo o tempo. Então, o primeiro passo é as coisas espirituais. Ah, algo está acontecendo, eu preciso orar. Algo não está rompendo, eu preciso orar na madrugada, eu preciso jejuar, eu preciso oferecer um sacrifício a Deus. É o primeiro passo. Então o primeiro passo é buscar a Deus. A gente precisa, sabe, primeiro buscar as coisas do reino de Deus, a justiça, e a Bíblia diz que o restante, todas as coisas, elas virão. Então eu preciso primeiro buscar um refúgio, buscar nele força e ter fé em Deus, porque fé é algo muito falado, mas às vezes quando a gente precisa dela, a gente percebe que ela é muito pequena, ou às vezes ela nem existe na nossa vida. Sem fé, a Bíblia diz que é impossível agradar a Deus. A Bíblia diz: se você não tem fé, peça ao Senhor. Mas nós não podemos viver uma vida comum, irmãos, não podemos. Nós somos cristãos, nós servimos a Deus. Nós estamos vindo na igreja, ouvindo a palavra. A fé, ela tem que ser uma ferramenta na nossa vida. Por quê? Porque o tempo mau vai chegar, as coisas ruins vão chegar, nós vamos ser requeridos em fé. E cadê a fé, irmãos? Se não tem fé, nós não agradamos a Ele. E tudo aquilo que poderia se transformar em uma bênção na nossa vida,
ficou pelo meio do caminho. Então, primeiramente, nós precisamos buscar Deus e ter fé. E o segundo é ter atitude, é ter ação. Não adianta ficar só orando, irmãos. A gente precisa orar, entregar na mão de Deus e ir para a batalha. Não é assim, Fabinho? Fabinho trabalha na Remotos, um dos melhores vendedores da Remotos. Se precisar comprar uma moto, você pode comprar com o Fabinho lá, que ele vai te fazer um negócio bom. Não vai comprar com o Wesley, porque o Wesley está de férias ainda, mas depois da férias você pode também procurar o Wesley também. Ele estão ali, estão juntos ali, são os melhores. Acho que eu me saí bem, né? Amém. Então o que nós precisamos? Ô Marcinho, o Marcinho também, é que o Marcinho está começando agora, mas você pode procurar o Marcinho também, que eles estão todos os três ali, numa régua só. Tem mais algum vendedor de Remotos aí, irmão? O Kelvin, meu Deus, parece que a igreja toda está trabalhando na Remotos, irmãos, misericórdia, graças a Deus que é, né? Então, gente, a gente precisa orar a Deus, buscar Deus e ir para a batalha. Eu estou com um monte de coisa para pagar, eu preciso trabalhar mais. Eu fiz conta a mais do que eu podia pagar, então eu vou ter que correr, irmãos. Então existe o lado espiritual, sim, e ele precisa ser o primeiro, mas nós precisamos tomar as atitudes, porque senão nada vai acontecer. Às vezes a gente escuta os testemunhos, né? Caiu 1 milhão na minha conta, né? Eu não tinha nada. Eu já ouvi um monte de testemunho desse jeito, mas na minha conta nunca caiu R$1, irmão. Graças a Deus que caiu 1 milhão lá na conta do irmão, né? E que ele foi abençoado, mas eu nunca veio. Então eu tenho que correr atrás das coisas, eu tenho que trabalhar. Eu tenho que correr atrás. Então eu tenho que ter atitude, eu tenho que ir atrás das coisas. Eu preciso ter esperança, paciência, gratidão, e eu preciso ter amor ao próximo. Eu quero enfatizar que o problema sempre vai ser eu. Lucas 18, 27. Quem tiver aí, eu tenho algumas leituras, mas vai ser tudo curtinho, bem rapidinho, fica bem atento para mim. Lucas 18, 27. Glória a Deus. Aleluia. Aqui sumiu, irmãos. Mas ele respondeu: as coisas que são impossíveis para o homem são possíveis para... Primeira coisa, a gente precisa acreditar em Deus. A gente precisa entender que aquilo que nós não conseguimos, nós temos Deus para trabalhar por nós. Tem coisa que Deus não vai fazer por você, porque tem coisa que você consegue fazer. Agora, quando você não consegue executar, aí já é com Deus. Então, as coisas impossíveis para o homem é possível para Deus. Primeiro ponto, confiança, confiar em Deus. Gálatas 5, 22. Mas o fruto do Espírito é o amor, o gozo, paz, longanimidade, bondade, mansidão e temperança. Aleluia. Está um pouquinho da minha leitura, vamos ver lá. 5, 22, isso mesmo. Então a primeira coisa que a gente precisa, a segunda coisa que precisa ter é paciência. Sabe, tem gente que não consegue esperar. Tem gente que é ansioso demais, irmãos. Tem gente que se tem algo para acontecer amanhã, ele não dorme à noite. A gente tem que saber esperar. Tem um ditado popular que diz assim, que aquele que tem pressa come cru. Não deixa nem cozinhar um negócio, você vai lá e já vai comendo cru mesmo. Tem que aguardar, tem que esperar. Tudo tem o tempo certo para Deus. O nosso tempo, às vezes, não é o tempo de Deus. Então, às vezes, a gente entra em situações, por quê? Por causa de nós. A gente fica antecipando as coisas, sabe? A gente tem que aguardar o tempo de Deus. A Bíblia diz que o tempo de Deus ele é perfeito. Tem muita gente aí, passando prova, sabe, porque não soube esperar, ele avançou, ele tomou a frente de Deus e ele fez do jeito dele. O pastor Felipe acabou de ministrar. Às vezes, quando nós fazemos do nosso jeito, Deus tira o time dele de campo, e aí vira ser um problema. Aquilo que parecia ser excelente vira um problema para a nossa vida. Então, às vezes, o culpado somos nós mesmo. A gente acaba pegando coisas que não é para a nossa vida, irmãos. Então,
Espera um pouquinho, aguenta aí. Tessalonicenses 5,18. Tessalonicenses 5,18. Tem primeiro e segundo, irmão? Então deve ser o primeiro. 1 Tessalonicenses 5,18. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Em tudo, seja grato a Deus. Gratidão é algo sensacional. Coisa mais maravilhosa quando você encontra uma pessoa que você conheceu há 30 anos atrás e algo aconteceu ali e você se lembra da ação de alguém em seu favor e você fala, poxa, essa pessoa me ajudou nesse tempo. Essa pessoa foi boa comigo. Em um tempo de escassez, um tempo de dificuldade, Deus usou a vida dele para trazer uma provisão na minha vida. A gente nunca esquece. E interessante que às vezes porque a palavra está falando comigo, e você que recebe, fala que é com você também aí, irmão. A palavra está falando com quem aí, irmãos? Isso, graças a Deus, porque começou a pesar para mim aqui. Tem coisas que a gente faz, e chega um tempo que não dá mais para fazer, aí a gente para de fazer, a pessoa se torna inimiga da gente. Poxa, mas eu fiz tanto por fulano, né? Agora ele passa, ele nem olha mais para mim. Gratidão, irmãos. A gente precisa ter gratidão. Sabe, eu tenho 33 anos de evangelho. Não, eu tenho 34, irmãos. Porque eu casei, eu fui para a igreja por causa da minha mulher, né? Eu gostei dela, falei, vou para essa igreja, me converti, fiquei lá e fiquei 22 anos naquela igreja. E aí Deus nos deu o Ministério de Jerusalém. Sabe, mas eu sou grato por tudo que Deus me deu lá. Tem gente que sai de um lugar reclamando, falando mal. O serviço era tão bom, irmãos, naquele que ele estava, enquanto ele estava lá. O dia que ele saiu, ele sai falando mal. Pelo amor de Deus, seja grato em tudo. Sabe, tudo é muito bom para a nossa vida. A gente tem que aprender a pegar as coisas boas e preservar. Nunca, irmãos, vire o prato que você comeu. Seja grato. Sabe, quando a gente é ingrato com pessoas, a gente também tende a ser ingrato com Deus. Porque tem gente que parece ser filho mimado, né? Enquanto Deus está abençoando, enquanto Deus está dando, ele está glorificando a Deus, mas é só entrar numa provinha, Deus nem olha mais para mim, Deus não faz nada por mim. A murmuração é algo que entristece a Deus, então a gente precisa ser grato ao Senhor, grato às pessoas, a todos. A gratidão precisa ser algo seu, que você possa utilizar isso em toda a área da sua vida. Seja grato ao Senhor, irmãos. Seja grato a pessoas. Seja grato a tudo. Eclesiastes 5,18. Eclesiastes 5,18. Eis aqui o que eu vi. Uma boa e bela coisa, comer, beber, gozar, cada um do bem que todo o seu trabalho, em que trabalhou debaixo do sol, todos os dias da sua vida que Deus lhe deu, porque esta é a sua porção. Isso aqui se fala a respeito de experiências, sabe, é você, eu tenho 53 anos, tem pessoas aqui que tem 60 e poucos anos, tem pessoas que têm 30, então o tempo, ele vai gabaritando a nossa vida, ele vai trazendo experiência para nós. Tem coisas que eu fazia antigamente, e que eu não faço mais hoje. Por quê? Porque já deu 3 vezes errado, eu não vou fazer a quarta, a quinta, a sexta. Então a experiência, isso contribui para a minha vida, porque até agora eu estou falando aquilo que eu preciso fazer para mim, que eu preciso gerir ou gerar dentro de mim. Então eu preciso utilizar tudo aquilo que Deus me deu como ferramenta para esse dia. Antes eu brigava bastante com a minha esposa, hoje eu já não brigo mais. Por quê? Porque quando eu vejo que está indo para o caminho da briga, eu tiro meu time de campo. O ditado diz que quando 2 não quer, aliás, quando 1 não quer, 2 não briga, não é isso? Então você sabe que vai dar ruim, para que continuar? Tem gente que começa o dia com uma encrenquinha com a mulher, né? E ele sabe no que vai dar, e ele continua, e ele continua, e ele continua, até arrebentar, irmãos.
E aí o prejuízo depois não é muito maior, né? Porque é só você ficar quietinho um pouco, você se faz que você não ouviu, que você não viu, e daqui a pouco todo mundo esqueceu, ninguém mais lembra. Ninguém mais lembra. Então, a gente precisa utilizar aquilo que já passou pela nossa vida para a gente evitar situações e para a gente poder ajudar pessoas também. Que nem hoje, se o Fabinho for encrencar com a Sara, eu falo, não vai nesse caminho que você vai perder. E perde mesmo. Não vai, irmão. Então, a gente tem que aprender com as coisas dessa vida. Quase finalizando, irmãos. Agora, acho que vai pegar um pouquinho mais, tá? Mateus 5, 23 e 24. Ame e perdoe. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta, vai, reconcilia primeiro com teu irmão, e depois vem e apresenta a tua oferta. Meu irmão, o cara brigou comigo, eu não tive culpa. Aí eu vim no domingo de Santa Ceia trazer minha oferta, e eu lembrei que ele brigou comigo. Nem a minha oferta é aceita. Eu preciso deixar a oferta, ir lá com o indivíduo que brigou comigo, que eu não tive culpa, pedir perdão para ele. Aí eu volto na igreja e aí eu ofereço a minha oferta, aí Deus recebe a minha oferta. Sabe, isso aqui é algo estrondoso. Porque quando a gente briga com alguém, já é difícil pedir desculpa. Agora alguém briga comigo, eu não tendo culpa, e eu ainda tenho que se mover em direção a ele, pedir desculpa, pedir perdão. Como assim? Não tem lógica. Ou tem? É claro que tem. Porque o que Deus fez na minha vida, o que Deus já fez na tua vida e que Ele está fazendo, às vezes não está fazendo na vida das pessoas. E se Deus é a nossa luz, se Ele já nos deu a luz para poder enxergar, identificar as coisas, é a nossa responsabilidade. Porque tem gente brigando achando que está certo, mas nós temos o discernimento de Deus, então nós precisamos agir, nós precisamos ir lá, pedir desculpa. Ô irmão, me perdoa. Ele vai se sentir o vitorioso, ele vai se sentir, o Palmeiras em cima do LDU, mas não tem problema. Vai ter o Flamengo lá na frente. Estou brincando, irmão. Estou brincando. Não tem problema. O importante é você resolver. O importante é quando o noivo chegar, você está com a sua lamparina cheia de azeite. Porque se ele vier na meia-noite e a sua lamparina estiver vazia, porque alguém brigou com você e você não teve a humildade de ir lá para acertar, para consertar, você fica, irmãos. E às vezes o indivíduo que brigou, que não tem a luz, talvez ele vá. Olha como que é a conta, ela é complicada, irmão. Mas como que pode? O ladrão estava lá na cruz, 2. Um disse, tu és o Cristo, salva-te, salva nós também, você é o bom. Aí o outro falou, Senhor, lembra de mim, quando entrares no teu paraíso. Jesus olhou para ele e falou, ainda hoje estarás comigo. A salvação é algo de Deus. Mas se você tem a luz, se você é o crente, irmão, se você é o convertidão, é você que tem que agir, irmão, porque senão o peso, ele é transferido para a tua vida. Você não tem que esperar de ninguém, você tem que ir lá e acertar. E eu estou falando isso aqui mais para os homens, porque os homens que guardam mais mágoa, viu? Né, irmão? Nós temos uma reunião toda segunda-feira, com alguns irmãos da igreja, e tem dia que a gente está meio estressado, né? Eu lembro, um testemunho, viu? Chegou um irmão que estava o dia não foi bom, e ele estava meio estressado naquele dia, quase deu um rolo, irmão. Mas antes de terminar a reunião, o irmão falou, foi mal aí, desculpa aí, irmão. Estava meio agitado, não tive um bom dia. Se é uma reunião de mulher, irmão, vira uma guerra. É 1 ano, 2 anos, ela lembrando daquilo que aconteceu. Pelo amor de Deus, aprenda a perdoar, irmão, porque se não perdoar não tem negócio. Quem já fez a oração do Pai Nosso aí? Levanta a mão, segura, para mim, pode saber.
Pai nosso que estás nos céus, né? Todo mundo faz. A igreja que eu frequentava antes, era no começo, terminava uma oração que era simultânea, isso aí. Simultânea ali, né? E depois encerrava com ela. No final, era outra oração e também encerrava com ela. Nós orava 2 vezes o Pai Nosso. E o Pai Nosso diz: Senhor, perdoa os meus pecados, assim como eu perdoo o meu amigo, inimigo. Se eu não perdoo, Deus também não me perdoa. Irmão, tem que pedir perdão, pelo amor de Deus. Você precisa aprender a pedir perdão. Pastor, eu não consigo, então para de brigar, né? Porque aquele que é mais difícil de pedir perdão é o mais briguento. Para de brigar então, meu irmão. Você não precisa pedir perdão para ninguém, é só você parar de brigar. Chuva. Amém. Então, irmãos, se você não aprender a pedir perdão, está difícil a sua vida, viu? Hebreus 12, 14. Estamos encerrando. Hebreus 12, 14. Segui a paz com todos, e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Sem paz não tem como entrar, irmão. A gente tem que ter paz com todos. A gente tem que ter santificação com todos. Não é com um ou com dois, ou com aquele que a gente gosta, com aquele que está sempre ao nosso lado. É com todos, sem a qual ninguém verá a Deus. E eu continuo falando comigo mesmo, porque isso é eu que tenho que mudar. Porque Deus trouxe luz para a minha vida, irmãos. Eu já consigo enxergar. Então é eu que preciso fazer. Fale a verdade em amor. Coríntios capítulo 1, 1 Coríntios capítulo 13. Ali ele vai falar a respeito de como eu preciso amar o meu irmão. Pode subir o louvor em nome de Jesus. Para mim conseguir atender tudo isso que nós falamos nessa manhã, eu preciso cumprir Tiago 5,16 na minha vida. Pode projetar para mim, Tiago 5,16. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai um pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo, ela pode muito em seus efeitos. Eu só consigo perdoar, eu só consigo ter comunhão com meu irmão se eu orar. Sabe por que a oração ela vai transformar a minha vida. A minha conversa com Deus, ela vai ter um resultado maravilhoso e eu vou conseguir cumprir todos esses quesitos anteriores. Sabe, às vezes nós não conseguimos perdoar, às vezes nós não conseguimos ter paz com as pessoas, porque a gente não ora. Sabe, a gente vem na igreja, a gente fica com o olhão desse tamanho, um fala língua estranha, você até se assusta, né? Tem um que até julga, mas está falando o quê? Não é com você, é com Deus que ele está conversando. Vai orar, irmãos. A gente precisa de sinceridade, a gente precisa se converter ao Senhor. Irmãos, quando nós oramos, nós conseguimos romper todas as barreiras. Jeremias capítulo 29, o verso 11. A gente precisa ter esperança, irmãos, porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperei. Existe uma promessa de Deus sobre a nossa vida, sabe, e nós vamos alcançar em nome de Jesus. Quero encerrar aqui, Romanos 8, 38 e 39. Pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Sabe, nada vai nos tirar, nada pode nos tirar aquilo que Deus já nos deu. Nada, a dificuldade, o problema, a encrenca, nada, irmãos, nada.
Nada pode nos tirar da presença de Jesus. Então a gente precisa, sabe, ter autocontrole na nossa vida. Sabe, se você vai falar e não vai resolver, é melhor você ficar quieto, porque senão você acaba perdendo. Sabe, porque ninguém consegue tirar de nós, mas às vezes nós perdemos, quando nós abrimos a nossa boca, quando nós tomamos algumas atitudes, nós perdemos algumas coisas em Deus, sabe, mas nada pode tirar, a não ser eu mesmo. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica, e com oração de graça, apresente os seus pedidos a Deus. Fale com Deus. Vamos ficar de pé, irmãos? Vamos orar ao Senhor. Pode fechar os seus olhos. A Ana vai louvar o Senhor com o hino, e eu quero fazer uma oração finalizando. Como vamos nos comportar nos dias difíceis? Buscando a presença de Deus, nos aprofundando no Senhor, cada dia mais. O raso não nos traz nada de bom, mas a profundidade sim. A nossa vida precisa ser profunda com Deus.